Já estamos de volta com a cobertura especial do Lean Summit 2025, agora para conversar com o César Gon, CEO da CIT. Vamos conversar sobre tecnologia. Tudo bem, César? Tudo bom, João? Prazer. Prazer em conhecê-lo. Já passou pelo palco do Lean Summit 2025. Qual foi o grande destaque dessas conversas, dos debates de hoje? João, a minha jornada Lean está fazendo 20 anos, né? Começou em 2006. Hoje é um assunto bem atual, que é a combinação poderosa de Lean com inteligência artificial. Acho que os grandes insights, a gente, obviamente, está no início de uma grande disrupção tecnológica, que vai ser turbinada pela inteligência artificial, mas o Lean pode ser o grande mediador desse processo para que as empresas e o mundo corporativo continuem centrado nas pessoas, né, para a gente organizar essa disrupção dentro do arcabouço de gestão, de modelo de liderança e os princípios básicos do pensamento Lean. Você é autor do livro Faster, Faster, sobre o conceito de Lean Digital, ou Lean Digital, né? E quando você teve o insight de lançar ou de escrever esse livro, já era previsível o cenário que nós estamos vivendo hoje em meados de 2015, né, que foi quando você lançou esse projeto? João, eu acho que um pedaço dele sim. O fato de que as dobras tecnológicas vão se sobrepondo é inescapável, né? A tecnologia ela avança de maneira exponencial. A parte difícil de prever é de que forma isso vai impactar, né, o mundo corporativo e a sociedade, né, os comportamentos, os valores da sociedade, né? E a gente viu isso com a internet, né? Não era difícil ali, a partir de 95, 96, você prever, por exemplo, os smartphones. Todo mundo sabia que ia acontecer. O que ninguém sabia que ia acontecer eram as mídias digitais, que iam mudar bastante, né, os padrões de consumo, os valores e a maneira como a sociedade se organiza. E a gente está diante de um novo momento deste, né? Muita coisa a gente consegue antever em relação a... E essa foi a raiz do Lean Digital. Como é que a gente combina, como é que a gente usa Lean para mediar esse processo de disrupção digital, que é inevitável e ele é feito de ondas de grande intervenção tecnológica. E a gente vive o começo de uma nova delas, que é a inteligência artificial. E é fácil ver, a parte fácil de antever é o caminho das capacidades, né? Os modelos vão ficando mais poderosos, a gente vai ampliando a nossa capacidade de resolver problemas com AI. A parte difícil é que tipo de impacto isso vai ter na sociedade e no consumidor. Que hábitos de compra vão mudar? Né? Será que o próximo consumidor vai ser um agente, o seu agente fazendo as suas compras? Né? E o que isso muda para o mundo corporativo, né? Para a centralidade no cliente, para o uso da tecnologia dentro dos grandes negócios. Então esse é o campo de jogo, né, o maravilhoso campo de jogo da inovação que combina Lean, Digital e agora AI. O Lean Digital, né, é um dos aspectos dessa revolução tecnológica e ajuda também em um dos focos da sua palestra, que é a transformação digital dentro das empresas. Obviamente, essa transformação já foi iniciada. E agora, qual é o próximo passo? O próximo passo vai ser encarar de frente essa nova realidade da inteligência artificial, fugindo de um processo de automação de tarefas, que é uma tentação de você simplesmente olhar os processos e os fluxos de trabalhos atuais e começar a aplicar a inteligência artificial e passar descontroladamente para um pensamento Lean, entender a cadeia de valor, né, fazer o Value Stream Map, né, quais são os seus fluxos de valor, como é que o cliente, né, como é que você está gerando valor para o cliente e como é que isso pode ser reinventado à luz das novas possibilidades tecnológicas. Acho que essa é a contribuição. O Lean nasceu como antídoto ao mass production, né, na época industrial. Eu acho que agora o Lean ele pode ser um antídoto para o mass tech. É você aplicar a tecnologia sem uma estruturação lógica de impacto e valor e de aprendizado, né? Então, eu vejo uma combinação perfeita, né? Como é que você mantém
humano, né, a pessoa no centro desse processo de transformação, mesmo diante de uma tecnologia tão poderosa. Então você diria que é fundamental, além da transformação digital, algo que é obrigatório e inevitável dentro das empresas, a associação ao método Lean. Eu acho que é um caminho seguro para enfrentar esse nível de incerteza tecnológica e de comportamento de consumidor que vem pela frente de maneira inevitável. Acho que os princípios Lean já se provaram, né, ao longo de todas essas décadas, que eles são resilientes à mudança, que eles são uma grande, né, uma maneira de enxergar, né, fluxos de trabalho e valor que independe das dobras tecnológicas. É claro que isso, né, trabalhar nessa camada de abstração te faz ser muito mais assertivo e aumenta muito o potencial do uso correto dessas novas possibilidades tecnológicas. E esse tipo de organização é um fator fundamental na questão da geração de valor para as empresas. Isso, por trás da geração de valor turbinada por tecnologia, vem o que é o grande desafio da transformação digital, que é a mudança de cultura. Acho que o Lean também tem uma resposta super estruturada de como é que você muda a cultura de uma organização, né? que passa por uma reinvenção do modelo de liderança, do sistema de gestão, né? O Lean Management System, o Lean Leadership. Acho que são capítulos importantes, né, dessa base de conhecimento Lean, que precisam estar junto nesse processo de mudança que é inevitável para qualquer empresa. E os gestores estão abertos a essa transformação? A essas transformações? O que você está trazendo de conteúdo para quem ainda não leu o seu livro? Eu acho que existe muito interesse, né? Acho que a gente está diante de uma realidade inescapável de mudança. A gente já vinha de um processo acelerado com o primeiro capítulo da Revolução Digital, né, o advento da internet, dos smartphones, das mídias sociais, etc. Aí, de repente, essa obra estava incompleta ainda e chegou a inteligência artificial, né? Então, esse problema ganha outra dimensão, né, outro nível de impacto. Acho que os gestores estão atentos, né? Obviamente que é uma jornada de transformação pessoal também, né, porque tem um reskilling, né? Todo mundo... A gente tem que aprender muita coisa nova, mas também tem que desaprender muita coisa, né, que nos trouxe até aqui, né, se você pensar em gestores mais sêniores, né, que fizeram as suas carreiras em cima de paradigmas que agora vão ser mudados, né? Então, é um processo importante e estruturado de aprendizado e desaprendizado. Eu acho que o Lean tem um vocabulário poderoso para que isso seja feito tanto na perspectiva individual quanto na perspectiva corporativa, organizacional. Tá certo. César Gon, CEO da CIT, muito obrigado pela participação e até a próxima. Obrigado, João. Nós voltamos daqui a pouquinho com mais entrevistas nessa cobertura especial do Lean Summit 2025.